maneira geral, mano, como é que você enxerga esse negócio do excesso do dinheiro no futebol? Você acha que está atrapalhando a evolução técnica dos jogadores? Você acha que o Igor Coronado pode ganhar quase R$1 milhão? É mais, hein? Aqui falaram que agora baixou, né? Porque parou de pagar o direito de imagem. Todo jogador do Corinthians hoje titular ganha 1 milhão quase. Esse excesso de grana não está atrapalhando o futebol em si, no Brasil, né? Falando de uma maneira mais abrangente? Para falar a verdade, eu tenho uma opinião um pouco mais polêmica com relação a isso aí, mano. Para mim aqui, eu acho que deveria ter uma lei que abrangesse somente futebol. Eu acho que o futebol ele não pode ser abrangido pela CLT normal, porque a profissão de jogador de futebol não é igual, por exemplo, a do professor, do advogado, do mecânico, do piloto de avião, do pedreiro, não pode ser. Eu acho que tem que ter uma lei específica para amparar isso daí. E eu acho, cara, de verdade, aí vão começar, ai, mano, mas isso é um absurdo, não sei o quê. Eu sou a favor, irmão, de atleta abaixo de 23 anos de idade não poder sair do Brasil, a menos que exista o consentimento do clube. Porque se o cara vai se formar aqui como atleta profissional, ele vai, sei lá, o clube vai investir em 2 mil garotos ali para fazer uma peneira para tirar uns 5, uma meia dúzia aí com potencial de venda. O clube ele não pode assinar um contrato profissional com esse moleque, mas o empresário pode. O que o empresário faz? Ele vê os moleques que estão se destacando na peneira, que vão passar e que tem esse potencial futuro. Ele chega no pai do moleque lá e fala, ó, você mora aqui numa comunidade, pô, que é violento, né? Quer sair daqui, te dou uma casa e um carro zero? Leva você para outro bairro, não sei o quê? Porra, quem não quer? Sai da linha de tiro, mano. Sai do esgoto a céu aberto. O cara vai, irmão. Assina aqui, ó. Vou defender os interesses do seu filho. Virou refém, né? Irmão, chega lá, mano, na hora de assinar um contrato profissional, o cara já tá aqui com a procuração, irmão. Ó, eu respondo pelo menino. E aí, meu parceiro, o clube fica com a faca e o queijo, ou fica com a faca no pescoço. O empresário tem a faca e o queijo na mão. Então eu sou a favor de ter uma lei dentro do Brasil. Aí vão falar, mas isso daí é censurar o direito de ir e vir, a escravidão já acabou. Irmão, eu não tô censurando ninguém. Você quer, por exemplo, levar teu filho para jogar no Barcelona? Você vai fazer uma porra de uma peneira no Barcelona. Leva ele com 12 anos pro Barcelona para fazer lá a peneira. No Bayern, no Chelsea, no City, no Borussia, onde você quiser. Você leva, mas se quiser profissionalizar no Brasil, deveria ter uma lei que fizesse isso. E teve o caso do Denner agora, do Corinthians, na lateral, que foi vendido, né? Que foi mais ou menos isso, e que o Corinthians foi obrigado a praticamente vender, porque senão ia perder o cara. Exato. Então, nesse caso, cara, se houvesse uma lei, e eu não tô falando que o clube não pode vender, mas o clube tem que ser interessante para ele. Fala, beleza, vou fazer um contrato profissional pro moleque, já poderia profissionalizar o moleque antes do que é permitido hoje, e numa dessa, vai sair do Brasil, não é com a faca no pescoço que vai sair. Não, se for interessante para mim e para vocês, eu assino aqui a liberação. Aí abaixo de 23 anos, o clube consentindo, ele vai. Agora, com relação ao que você me perguntou, Cascão, para mim, o déficit do futebol brasileiro, cara, é porque se você vai hoje numa categoria de base, cara, esses professores de categoria de base hoje não incentivam mais o drible, cara. Hoje você não tem mais moleque driblador. Hoje os caras estão tipo meio que robotizando a molecada da base, como se fosse já um engessamento de futebol europeu. Europezando, né? Sabe, o europeu ele tem esse trabalho tático já na base que o brasileiro não tinha. Aqui realmente o cara quando vinha buscar jogador brasileiro era pelo talento, mano. Hoje, se você vai numa categoria de base, mano, os moleques de 13, 14 anos, moleque brutamonte, velho. Não tem mais aqueles moleque magrinho. Quer ser tudo volante. Aqueles moleque magrinho, mano, estilo Robinho, estilo Kaká, Ronaldinho Gaúcho, mas esses moleque acabaram, mano. Se ele chega numa peneira pra fazer uma peneira, os caras vão rir dele, mano. Independente da qualidade técnica, ele não vai passar, mano. Baixinho também. Mano, não vai jogar, tio. Então, eu acho que esse engessamento da categoria de base tá matando muito o futebol brasileiro também. Sem contar também, cara, porque se a gente pegar a década de 90, mano. Porra, década de 90, porque eu tô falando da década de 90 porque eu sou de 82, então eu comecei mesmo a acompanhar futebol na década de 90. Cara, a gente vai falar aqui de times, mano, porra, São Paulo, mano, os caras tinham Raí, tinha Palinha, tinha Miller, Corinthians aí com aquele time de, porra, Marcelinho, mais pra frente ali tinha, porra, sem falar do Neto já no começo dos anos 90, tinha Ricardinho, Rincon, Vampeta, Luizão, Edilson, mano. Pô, você vai na porcada, os caras Evair, Edmundo, Djalminha, Alex, mano. Olha o naipe dos jogadores que atuavam aqui, mano. Tô falando só do futebol de São Paulo, sem contar dos outros estados também. Hoje, mano, esse tipo de jogador, mano, ele não fica no Brasil, não fica. Esse tipo de jogador já ia estar na Itália, ia estar na Espanha, ia estar na Inglaterra, com 18 anos de idade. Então hoje no Brasil é a raspa do tacho, mano. Mas o curioso é que até os jogadores que estão fora do país também não jogam porra nenhuma, né? A seleção hoje é formada por jogadores como João Pedro, Joelinton, esses caras aí que jogam no Brighton, no Nottingham Forest, e os caras não jogam porra nenhuma. Perto desses citados?
Não joga Então, nada. cara, falta também esse protagonismo, né, na seleção. Isso. Porque se a gente parar pra ver, mano, por melhor que seja o Vinícius Júnior, mano, desculpa, o Vinícius Júnior não é o Romário. Você vai lá, o Rodrigo não é o Rivaldo. Você vai lá, o Rafinha, mano, o Rafinha não é o Kaká, mano, tá ligado? Tipo, então se você for comparar, mano, esses jogadores que hoje estão na seleção brasileira, o Endrick, qualquer um desses aí, cara, nem se aproxima desses caras, mano. Ronaldo Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Kaká, Rivaldo, sabe, é um absurdo, mano. Essa entre-safra da seleção brasileira, esses caras parecem jogador de time, mano. Parece jogador de time. O Vinícius Júnior, por melhor que ele possa ser, o melhor do mundo, não sei o quê. Mas a nossa esperança, mano, tá num jogador que eu não sei mais se ele quer ser jogador, que é o Neymar, mano. Numa próxima Copa. Porque não é com o Vinícius Júnior sendo protagonista, a Rafinha sendo protagonista, que o Brasil vai levar a Copa, não, mano. Não vai. Não vai, mano. Mais uma vez como coadjuvante aí.